A gente está quase concluindo o tempo da Páscoa. Já foram 6 semanas que celebramos a ressurreição do Senhor. A igreja nos convidou durante esse tempo, ainda não acabou, quase concluindo, a meditarmos essas leituras bonitas. Aliás, é bom aqueles corações mais sensíveis, quando vão à missa e conseguem absorver a palavra de Deus, seguir um caminho, um itinerário, não se distraem facilmente, estão aqui realmente com o coração desejosos de ouvir Jesus e escutar a sua palavra. Durante esse tempo, principalmente nos 3 primeiros domingos, Jesus ressuscitado aparecia para os discípulos, para encorajá-los, devolver a alegria que havia sido roubada pela experiência dolorosa da cruz, estimulá-los, encorajá-los, desejar a paz, soprar sobre eles o Espírito. Então nosso Mestre aparece para as mulheres, aparece para os discípulos de Emaús, aparece para Tomé, aquela experiência forte de convidar Tomé a colocar a mão em suas chagas. Depois a gente teve o privilégio de escutarmos Jesus se chamando de o bom pastor. E por que ele era bom pastor? Porque ele era capaz de dar a vida pelas suas ovelhas. Domingo passado, o evangelho da videira, ele é a videira, nós somos os ramos, ou seja, nós estamos juntos com o Senhor, nossa vida só tem sentido se estiver junto dele. E hoje, antes de sua ascensão, próximo domingo nós celebraremos a ascensão de Jesus aos céus. A gente tem esse trecho perfeito, bonito do Evangelho de São João, que é como um testamento que o Mestre deixa para os discípulos e ele deixa para cada um de nós também. De maneira que não é exagero a gente dizer que a doutrina de Jesus, a sua mensagem, a sua pregação, ela se encerra, ela se resume toda nesse trecho que nós acabamos de escutar, porque aqui está aquilo que o Senhor quis passar à humanidade e que talvez a gente esteja ainda muito distante de um ideal, de uma perfeição, muito distante daquilo que o Mestre espera de cada um de nós. E que ensinamento novo é esse que eu estou falando, citando o Evangelho? É justamente esse mandamento novo que Jesus transmite para os seus discípulos, transmite para nós também, o mandamento do amor. Que a gente seja capaz de se amar assim como Ele nos amou. Mas para a gente compreender isso, para que a gente possa abrir o nosso coração para entender as palavras de Jesus, talvez agora é oportuno a gente escutar também aquilo que João, agora na sua carta, segunda leitura da missa de hoje, nos diz. Olha, Deus, Ele é amor. E só seremos capazes de conhecer a Deus se a gente amar. Essa é uma verdade e não tem como fugir disso. Só conhecemos Deus se nós formos capazes de amar. E me permita dizer até uma coisa para vocês. No final de nossa vida, nós seremos julgados não tanto pelas nossas obras, por aquilo que fizemos de bom, de extraordinário. Nós seremos julgados pelo tanto que a gente amou. De maneira que a gente pode dizer que quando amamos, somos vitoriosos. E quando odiamos, fracassamos na nossa missão. Quando vamos dando espaço no nosso coração para estes sentimentos de ódio, de vingança, de cólera, de raiva, é como se a gente fracassasse diante do lindo, do extraordinário projeto de Deus que nos convida a amar. E a falta de amor que tantas vezes existe na nossa vida é um indício de que ainda não conhecemos Deus, não como Ele se mostrou ao mundo, não como Ele quer ser conhecido, porque Deus é amor e porque ainda o amor vem de Deus. Coisa bonita isso. É uma verdade que a gente tem que trazer para a nossa vida. O amor vem de Deus. Não vem de nós mesmos, não é por nosso mérito, não é por merecimento. Deus nos amou por primeiro,
mesmo sendo nós indignos. Deus nos amou antes mesmo de a gente pensar em sermos criados. Ele nos amou, e nos amou ao extremo, nos concedeu a vida para que a gente amasse também. E é triste, e a gente sabe que é uma verdade, a gente reconhecer o quão distante ainda estamos daquilo que Cristo sonhou para cada um de nós. É triste a gente saber o quanto falta a cada um de nós tomarmos esta decisão, esta coragem de amar. E amar principalmente aquelas pessoas que nos fazem mal. Porque uma coisa é certa, o cristianismo, Cristo nos ensina que o mal não se paga com o mal, que o mal se paga com o bem. E isso não é coisa de gente boba, como este mundo costuma dizer. Não é coisa de gente besta, como as pessoas costumam dizer a nós. Para de ser bobo, para de ser besta. Isso é coisa de pessoas fortes, pessoas que entenderam a mensagem de Jesus, pessoas que se deixam ser tocadas pelo seu Espírito, pessoas que saibam agir conforme a vontade de Deus, que decidiram amar, decidiram transformar a vida numa oferta, numa doação. O Evangelho de hoje, no início dele, traz um verbo que eu acho tem uma força muito bonita, extraordinária. Jesus faz um convite para os discípulos, faz para você também. Permanecei no meu amor. Verbo permanecer. Vamos entender o que significa este verbo aqui, nesse texto no Evangelho. Porque às vezes a gente acha que permanecer tem um prazo de validade, um tempo determinado. Por exemplo, você está permanecendo hoje aqui, nessa missa, aí em casa. E a gente vai acreditando que esse permanecer terá um tempo de validade. Logo mais, eu vou dar a vocês a bênção final. Vocês vão para casa, vão jantar, vão sair, vão dormir, pensar nas coisas que precisam ser feitas amanhã, mas permaneceram por um tempo. Já parou para pensar quantas vezes a gente age assim com Deus? Permanecemos por um tempo. O tempo que a gente quer. O tempo que a gente acha que é necessário. Com Deus a gente tem que permanecer, não gastar só um tempo de nossa vida. Esse permanecer é estar sempre, em todo momento, a cada instante de nosso existir, de nossa vida, somos convidados a permanecer com o Senhor. Desde o amanhecer até o ocaso, somos convidados a estar junto com o Senhor. Não só num instante, não só num período de nossa vida, mas em toda e em qualquer circunstância, somos convidados a estar junto dEle. Porque Ele já está perto de nós, sempre, nunca nos abandonou, em nenhum momento sequer. E espera de nós a mesma coisa, que sejamos capazes de permanecer junto dEle, estar junto, presente. Porque quando a gente consegue fazer isso, queridos amigos, quando a gente permanece com Deus, quando a nossa vida está perto de Deus, juntinho, a gente vai vendo como é mais leve viver. Uma coisa é certa, pessoas que estão distante de Deus, pessoas que se transformaram e transformaram a vida própria em um ódio, em raiva, pessoas rancorosas, amargas, pessoas que já não abrem o coração para o toque delicado, suave de Deus, os traços maternos de Deus, a ternura, a singeleza, a delicadeza. Quanto mais assim grossos nós somos, quanto mais fechados a gente se encontra na nossa vida, quanto mais egoísta, quanto mais a gente vai alimentando esses sentimentos ruins dentro de nós, mais distante a gente se encontra. Nós não estamos junto de Deus, porque quem está com Deus não tem espaço para isso. Pessoas boas, eu estou falando agora de pessoas boas, né? E parece que o mundo hoje está taxando pessoas boas como gente besta, boba. Então quando a gente vê uma pessoa boa, a gente chega a estranhar. Qual é o problema de a gente praticar o bem? Exercer o bem, qual o problema de a gente amar, de a gente ir
abrindo mão dessas coisas assim que são tão nocivas à nossa vida, como a fofoca, falar mal das pessoas, esse ódio que a gente alimenta, que a gente sabe que não resolve nada a nossa vida. Eu nunca ouvi dizer que alguém que odiou amenizou a dor que estava sentindo no coração. Vou me vingar daquilo que me fizeram. Você não vai encontrar paz pela vingança, retribuindo da mesma forma. Estas coisas nos escravizam, sufocam. A gente tem que aprender a ser bom. A gente tem que aprender a viver mais de acordo com o Evangelho. É difícil, padre, fazer isso. É difícil a gente retribuir o bem para quem nos faz mal. É claro que é difícil, mas é um caminho que quando a gente o inicia, não tem volta. Porque quando a gente começa a exercitar o amor no nosso coração, a gente vai percebendo que a nossa vida ela é feliz, como Jesus diz no Evangelho de hoje, olha, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Então esta alegria só é capaz de experimentar as pessoas boas de coração, as pessoas que estão junto de Deus, as pessoas que permanecem com Deus. Não é capaz de experimentar esta alegria, esta suavidade, esta delicadeza, aqueles corações rancorosos, fechados, aqueles corações que estão sempre observando o mal em tudo, que estão sempre prontos a julgar, a condenar, a ferir, a matar, a machucar, a dilacerar, a abrir ferida nas pessoas. Estas pessoas não estão junto de Deus, elas não permanecem com Deus, elas passam tempo com Deus, mas elas não estão com o Senhor, porque o coração ainda não é de acordo com o Evangelho. Então Jesus nos lembra uma coisa hoje, de quem permanece nele, guarda seus mandamentos. Que mandamentos são esses? Talvez a gente se lembre agora, os mandamentos devem ser os 10 que a gente aprendeu na catequese. Acho que se eu perguntar quais são os 10 mandamentos da lei de Deus aqui para vocês, eu der uma folhinha com 10 linhas e uma caneta, escreva aí para mim, os 10 mandamentos, talvez vai aparecer umas 5 folhas aqui com certinho assim, sabe? Em ordem mesmo. Vergonha, viu? A gente não sabe essas coisas. Os mandamentos, os sacramentos da igreja, os mandamentos da igreja, uma vergonha para a gente, né? Não é esses mandamentos que Jesus está dizendo no Evangelho. Também, pode ser também. Mas quem guarda os mandamentos porque está junto de Deus, são aqueles que deixaram com que a palavra de Jesus norteassem a vida. Qual é a doutrina de Jesus, a sua mensagem? A gente é cristão. Nós professamos uma fé, nós somos católicos, mas a gente conhece aquilo que Cristo nos ensinou e mais, além do conhecer, a gente vive aquilo que Cristo nos ensinou, estamos vivendo na nossa vida aquilo que o Senhor nos ensinou. Padre, Ele ensinou muitas coisas, Ele fez muitos discursos, sermões, Ele passou pelo mundo ensinando, não dá para lembrar de tudo, não dá para absorver tudo, mas dá para lembrar o principal, dá para lembrar o centro de sua mensagem, dá para lembrar aquilo e somente aquilo que Ele espera de cada um de nós, que sejamos capazes de nos amar. E quem ama, como diz o Evangelho, dá a vida. Olha, amor e dor caminham lado a lado. Amor e sofrimento andam de mãos dadas e não se desgrudam nunca. Quem aqui ama, sabe que já experimentou a dor e o sofrimento. Porque esse negócio aí de amor bonitinho, romântico, felicidade para sempre, vamos ser felizes para sempre, não existe. Não existe, não é real. O amor pede de nossa vida uma resposta e esta resposta muitas vezes virá pela dor. Às vezes não, né? Sempre. Quando eu assisto os casamentos, né? Já fiz vários. Eu acho, a gente brinca na internet, as pessoas às vezes não entendem muito. Matrimônio é uma coisa incrível.
duas pessoas que decidem viver juntas, compartilhar uma vida, formar família. É divino, sagrado, uma coisa assim que a gente não consegue explicar com palavras, mas quando bem entendido, quando os dois que estão aqui na frente do padre e do altar entendem muito bem o que estão fazendo, eu te prometo amor e fidelidade, na alegria e na tristeza. Te prometo amor e fidelidade na saúde e na doença. Então eu vou entendendo que o amor ele precisa ser provado, testado. Não é uma brincadeira, vem de Deus e é dado para mim, para eu dar para o outro, para eu transmitir para o outro, para eu ofertar para o outro. E às vezes a gente quer viver um conto de fadas. A gente acha que amar é essa coisa assim, que bonitinho, né? Oxe, meu Deus, vou ser feliz com essa pessoa para o resto da minha vida, para sempre. Eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo, porque me faz tão bem, me faz feliz, mas ele um dia irá te fazer sofrer. Você vai sofrer por esta pessoa que você ama, e é aí que você vai saber se você ama realmente, né? Entra na igreja, vestido de noiva, terno bonitinho, festa, flores, tudo muito pensado, muito organizado, um sonho. Os comentários lá que eu vejo assim, vai muito isso aí, pegam na internet já pronto, né? O amor é um êxtase humano, divino, de duas almas que se encontram e querem compartilhar uma vida, e blá blá blá, e blá blá blá, e um monte de coisinha, né? Aí vão morar junto, começam a entender as diferenças que existem, porque casar não é brincar de casinha, né? Vão morar junto, vão conhecer essa outra pessoa, experimentar a dor, e aí nas primeiras dificuldades pulam fora, porque não querem sofrer. As pessoas hoje não querem viver a dor, o sofrimento, e é por isso que tem cada vez menos pessoas que estejam dispostas a criar relações duradouras. Não estou falando só de namorados, de casais, de tudo. Como é difícil, por exemplo, a gente ter um amigo de infância que dura 10, 20, 30 anos, porque tudo é muito suscetível, vai embora muito depressa. As pessoas estão sendo descartadas como a gente descarta algo que não presta mais, como a gente joga algo fora que não tem mais utilidade. E pessoas não podem ser descartadas de nossa vida, porque a gente precisa entender que a nossa vida ela é doada, oferta. Não existe prova maior de amor do que aquele que dá a sua vida, oferece a sua vida. As pessoas gostam, me dá uma prova de amor. Os meninos, né, não sei se existe isso, mas no meu tempo, quando eu tinha 12 anos, começava a namorar, a prova de amor do menino para a menina é que ela se deitasse com ele, né, perdesse a virgindade com ele, era a maior prova de amor. A tonta caía, né, porque achava que ia ficar com ele para sempre, né. Me dá uma prova de amor, prova que você me ama. Eu provo que eu amo alguém doando a minha vida, ofertando a minha vida. Pai, mãe, vocês vão provar que amam os filhos de vocês se oferecendo, doando a vida. E quando eu entendo isso, eu deixo de ser chato, deixo de ser uma pessoa rancorosa, fria, gelada, porque a minha vida vai ganhando sentido. Nossa, como é bom eu doar a minha vida, como é bom eu ser para o outro luz. É bom eu ser útil para alguém. Muita gente me pergunta, o que te levou a ser padre? Quando eu era criança, adolescente, era uma coisa que nunca passou na minha cabeça, mas desde sempre eu alimentava no meu coração o desejo de ser útil, independente de como fosse, porque eu já disse isso para vocês, a inutilidade sempre me atormentou. E tem muita gente inútil neste mundo, tem muita gente que está inútil mesmo, isso é triste.
tem um potencial gigante aí dentro, tem uma força extraordinária, tem uma capacidade de fazer algo, de dar algo, de servir, de se colocar a serviço, de amar, de fazer o bem, de ser bom. Mas aí fica preso a estas coisas, odeia, xinga, é ligado a tantas coisas desnecessárias, passageiras, está sendo inútil, está se privando de ter uma vida ofertada, doada, uma vida entregue, diferente daquele que mesmo cheio de defeitos, cheio de limitações, pecador, mas nossa, olha, como é bom ser útil, como é bom doar um pouco de mim, sair do egoísmo, da minha zona de conforto, ser espelho para as pessoas, sorrir mais, né? Encontrar as pessoas e dar um sorriso, bom dia. Às vezes a gente entra dentro desses comércios aqui em Paropebas para comprar alguma coisa, parece que eu estou fazendo um favor à pessoa ir lá gastar meu dinheiro. Gente mal educada, gente que está sempre grossa, com cara feia, já amanhece com óculos escuros na cara porque está com a cara feia, e que não quer falar com ninguém porque não quer ver ninguém, está sempre pronta e agressiva com todo mundo, sempre disposta a agredir, a ferir, a retribuir da mesma moeda, a pagar com a mesma moeda. Isso não é cristão, isso não é nossa fé, isso não faz parte de nós, não é a nossa essência. Então Cristo espera muito mais de nós, que sejamos neste mundo dilacerado pelo ódio, pela discórdia, pelo mal, sinais do seu amor, que a gente possa amar mesmo, amar as pessoas, ser bom para com as pessoas, sem esperar nada em troca, viu? Sem esperar que alguém seja capaz de nos retribuir. A gente tem que aprender a dar mais de nós do que dar algo.